Então, sobre a espermatogênese. A espermatogênese nada mais é do que a gametogênese masculina, ou seja, o processo de formação dos gametas masculinos. E quem são os gametas masculinos? Bom, são os espermatozoides. Então, esse processo de espermatogênese nada mais é do que a produção dos nossos espermatozoides. E como que acontece essa produção? Bom, a gente vai ver que lá na fase da adolescência, o hipotálamo vai secretar uma substânciazinha lá para a hipófise, certo? Então ela vai mandar essa substânciazinha chamada GNRH, tá? Esse GNRH vai lá para a nossa hipófise anterior, aquela glândulazinha lá no sistema nervoso central, lá perto do telencéfalo, do diencéfalo, tá bom? Então aqui, ó, nossa hipófise parte anterior ou adenohipófise. A partir do momento em que essa adenohipófise recebe o GNRH, ela vai produzir dois hormônios importantíssimos. O primeiro é chamado de hormônio luteinizante, ou LH, tá bom? E o segundo é o hormônio folículo estimulante, ou FSH. Esses dois hormôniozinhos produzidos pela hipófise anterior, que foi estimulada pelo GNRH, serão importantíssimos para o processo de gametogênese masculina, ou espermatogênese. E a gente já vai ver qual é a funçãozinha deles. Mas antes, a gente tem que ver onde essa espermatogênese ocorre. Bom, é nesse cara que vai ocorrer a espermatogênese. Aqui a gente tem o nosso testículo, certo? Então aqui, ó, o nosso testículo, tá bom? Ele aqui todo envolvido pela túnica albugínea, que é um tecido conjuntivo, certo? E aqui posteriormente a ele, a gente tem o nosso epidídimo, tá bom? Então aqui atrás do testículo, um pouquinho em cima dele, a gente tem o epidídimo, nosso epidídimo. E aqui, contínuo com o epidídimo, a gente tem o nosso ducto deferente, tá bom? Mas vamos dar uma focada aqui no testículo. Ele que vai importar para a gente, por hora, para aquilo que é a espermatogênese. Então, se eu fizer um cortezinho no testículo, tirar essa camada superficial, é isso que a gente vai ver aqui. Certo? Eu continuo com o epidídimo, ducto deferente aqui, mas eu fiz um corte ali na túnica albugínea e agora estou vendo o interior do testículo. A gente vê que ele é todo compartimentado, certo? Então eu tenho alguns septos aqui que vão criar vários compartimentos. E o que a gente tem dentro desses compartimentos? Bom, a gente tem algumas estruturas aqui que serão importantíssimas para a gente. Essas estruturas são chamadas de túbulos seminíferos, tá? Então, esses túbulos seminíferos serão importantíssimos para a gente, porque eles nada mais são do que a sede daquilo que é a espermatogênese. Então, essas pequenas estruturas tubulares, imagina que é um novelozinho de lã, certo? São vários túbulozinhos que vão sendo enovelados e comprimidos aqui dentro. Então, esses são os túbulos seminíferos. A gente vai pegar um único túbulo seminífero, vai fazer um cortezinho nele e dar um zoom. Então, ó, pegando um desses carinhas aqui, um desses túbulos seminíferos e dando um zoom, olha o que a gente vai ver. Bom, então aqui eu peguei um daqueles túbulos seminíferos e fiz um corte transversal. Então a gente vê que aqui a gente tem o lumen dele. O lumen do túbulo seminífero, certo? Ele é um pequeno túbulozinho. Então, ele tem aqui a parte da periferia dele e tem uma abertura interior que a gente chama de lumen, certo? E a gente percebe que a gente tem várias células, né? Tá acontecendo muita coisa aqui. Mas primeiro, eu acho interessante a gente ir para as vias de fato, né? Que é esse processo aqui, processo das vias de fato, tá bom? Que é a própria espermatogênese. Então, todas essas células roxinhas aqui serão nossas células germinativas, que vão formar os espermatozoides. Importante notar, antes da gente ver a espermatogênese em si, que a produção de espermatozoide é feita da periferia ao lúmen, certo? Então, aqui no lúmen, a gente já tem os espermatozoides prontos. E aqui a gente tem as células germinativas, que a gente vai ver o que acontece agora mesmo. Bom, então a gente vê que ali na periferia
do túbulo seminífero, a gente tem essas células aqui. E como é o nome delas? Bom, o nome delas, elas são denominadas como espermatogônia, certo? Então, aquelas células mais na periferia do túbulo seminífero são as nossas espermatogônias. Mais especificamente, são as espermatogônias A. Então, as células mais na periferia são as espermatogônias A. Essas são as células que a gente chama de células-tronco, certo? Ali nos túbulos seminíferos. São as células germinativas que vão dar início a todo o processo. Essas espermatogônias, como toda boa célula-tronco, vai estar sofrendo um processo intenso de mitose. Então, durante a vida toda de um indivíduo, ela vai estar sofrendo um processo de mitose. Então, uma espermatogônia tipo A vai se dividir por mitose, vai formar duas espermatogônias do tipo A idênticas, todas idênticas, certo? Mas o que acontece? Uma pequena porcentagem dessas espermatogônias tipo A vai se diferenciar. Em quem ela se diferencia? Na espermatogônia tipo B. Então, dessas espermatogônias tipo A que estão se dividindo por mitose, uma pequena porcentagem delas vai vir para cá e se diferenciar em espermatogônia tipo B. E a partir daqui, dessas espermatogônias tipo B, que vai haver essa sinalização para que ocorra a espermatogênese. Então, recapitulando, espermatogônias tipo A, as células-tronco, certo? Ali presentes vão estar se dividindo por mitose e uma pequena porcentagem dessas células espermatogônias tipo A vai se diferenciar em espermatogônias tipo B, dando início à nossa espermatogênese. Bom, agora que a gente tem essa sinalização, agora que a gente tem algumas espermatogônias tipo B, são elas que vão se diferenciar. E elas vão se diferenciar em quem? Elas vão sofrer mais um processozinho de mitose, tá bom? Então, espermatogônia vai se dividir em duas outras células. E essas células a gente vai chamar de espermatócito 1, tá bom? Então, a espermatogônia tipo B passou por um processo de mitose e se diferenciou em espermatócito primário, espermatócito 1, tá bom? Aqui eu acho importante a gente notar um negócio. A gente lembra que as células do corpo, todas as células somáticas, têm 46 cromossomos, né? São todas do tipo 2N. E ao passo em que a gente tem uma mitose, a gente tem essa preservação, né? Então, uma célula 2N vai dar origem a duas células filhas idênticas, 2N também, com 46 cromossomos cada uma. Que só a ilustração, tá bom? Tudo igual. O espermatócito primário, então, é 2N. E o que vai acontecer a partir daqui? O espermatócito primário, cada um deles vai se diferenciar em outras células, tá bom? Espermatócito primário, espermatócito 1. É interessante fazer essa analogia, que ele vai se diferenciar em espermatócito 2. Então, faz essa sequência, tá bom? Mas esse processo de divisão é um processozinho diferente, que a gente chama de meiose, tá? E a gente lembra que a meiose tem duas fases. Aqui vai ser a meiose 1. E essa meiose 1, lembra que ela é reducional, tá bom? Então, a gente vai ter a redução do número de cromossomos. Antes a gente tinha 43, agora esse espermatócito primário, passando pela meiose 1, vai dar origem a duas células filhas com 23 cromossomos cada uma, certo? Então, aqui a gente tem duas células filhas haploides, somente N. Aqui a gente tinha 2N e agora a gente vai ter uma célula só N, cada uma com 23 cromossomos. Esse é o espermatócito secundário. Lembra então que o espermatócito primário, 46, diploide, tem 2N, tá bom? E o espermatócito secundário vai ter 23 cromossomos cada um, uma célula haploide, célula N. Antes da gente prosseguir com aquilo que é a espermatogênese em si, vamos dar uma olhadinha naquilo que é o processo de crossing over, que vai acontecer justamente nessa meiose 1, que é o processo de transformação do espermatócito primário em espermatócito secundário, né? Vai ser a meiose 1. O que acontece? Os 46 cromossomos lá do espermatócito primário, em um momento da meiose 1, mais especificamente a metáfase, vão estar assim pareados, certo? E a gente vê que eles ficam muito pertinhos. Então, esses cromossomos homólogos, o que eles vão fazer? Eles vão pegar, alguns deles, vão trocar uns pedacinhos aqui, tá bom? Então, eles vão trocar esses pedacinhos.
E quando a célula se dividir, uma célula vai levar um pedacinho de um cromossomo aqui da direita e vai levar o resto do cromossomo da esquerda. Esse processo que a gente denomina de crossing over é muito importante para aquilo que é a variabilidade genética, certo? Então, a gente tendo essa mistura dos cromossomos, tá bom? A gente vai promover a variabilidade genética, porque aqui de uma célula eu vou ter vários cromossomos vindos de determinado lugar e aqui vou ter vindo de determinado outro lugar, tá bom? Então, crossing over, processo muito importante que ocorre na meiose 1, para variabilidade genética. Bom, então dando prosseguimento aqui, a gente viu que ocorreu essa meiose 1 reducional, houve essa redução no número de cromossomos para as células filhas, ocorreu ali o crossing over, tá bom? Então essas células aqui possuem uma variabilidade genética já bastante interessante, tá bom? E agora, do espermatócito secundário, já ocorreu a meiose 1, agora a gente vai ter outro processo. E adivinha, esse outro processo é a meiose 2. Meiose 2, tá bom? Então, esse espermatócito secundário vai passar pela meiose 2 e vai formar a espermátide. Cada célulazinha dessa aqui é a espermátide. E lembra que a meiose 2 é bem parecida com a mitose, né? A gente vai ter essa manutenção do número de cromossomos. Então, essa aqui eu tinha 23, cada célula filha dessa vai ter 23 cromossomos também. Vai ser uma célula haploide, cada uma com 23 cromossomos, tá bom? Então, a espermátide mantém esse número haploide com 23 cromossomos. Bom, e aqui agora que a gente já tem as espermátides, tá bom? Cada célulazinha dessa aqui é uma espermátide. A gente vai ter já a fase final. A gente vê que a espermátide é o precursor direto do espermatozoide, que é o nosso gameta masculino, tá bom? Então, ó, espermátide vai se transformar direto no espermatozoide. E esse processo é um processo muito importante, muito importante. Esse processo de transformação da espermátide no próprio espermatozoide é um processo que a gente chama de espermiogênese, tá bom? Então, essa conversão de espermátide para o espermatozoide é o que a gente chama de espermiogênese. Então, depois que a espermátide passou por esse processo de espermiogênese, a gente vai ter mais ou menos essa conformação aqui do espermatozoide, tá bom? Então, essa é mais ou menos aqui a conformação do espermatozoide, tá bom? Aqui a gente tem a cabeça dele, aqui a gente tem a peça intermediária, e o que sobrou aqui, esse rabicozinho, é a peça terminal dele, tá bom? É a cauda dele. Na cabeça do espermatozoide, então aqui, a gente tem a cabeça. Tem algumas estruturas importantes. Primeiro aqui, a gente vai ter todo o material genético, né, do espermatozoide, que vai servir lá para fecundar e criar um pequeno humaninho, né? E aqui na frente, a gente tem uma peça muito importante, que é o acrossomo. Acrossomo. Esse acrossomo teve origem lá daquilo que é o complexo de Golgi da espermátide. Tu lembra que é uma célula comum, tem muitas organelas, não comum, mas tem suas organelas, e o complexo de Golgi vai formar esse acrossomo. Esse acrossomo é muito importante, porque ele contém diversas enzimas que vão ajudar o espermatozoide a fecundar o óvulo, tá bom? Então, é crucial que tenha esse acrossomo provindo lá do complexo de Golgi, e contém muitas enzimas importantes para a fecundação. Na peça intermediária, eu tenho muitas estruturazinhas. Essas estruturas nada mais são do que mitocôndrias. Então, aqui eu tenho as mitocôndrias, tá bom? Essas mitocôndrias serão muito importantes, como a gente sabe a função delas, formar energia, né? Formar ATP, produzir essa energia, é a casa de força de qualquer célula, né? E essa energia vai aqui para o rabicozinho dele, que é a cauda. A cauda vai servir nada mais nada menos do que para o deslocamento do espermatozoide, certo? Então, esse pequeno flagelozinho, esse rabicó dele, vai servir para ele se deslocar por onde ele precisa para que haja fecundação, tá bom? Então, pronto aqui, esse é o espermatozoide, esse foi o processo da espermatogênese em si, tá bom? No final desse processo, a gente tem o espermatozoide apto a fecundar um ovócito para formar uma pequena criaturinha. Passada a parte mais complicadinha, que é da própria espermatogênese, agora vamos relaxar,
vendo aquilo que são os processos que estão acontecendo junto com a espermatogênese, que fazem ela acontecer de fato, não é isso? Então aqui, ó, a gente vê que fora do túbulo seminífero, mais especificamente no interstício, entre os túbulos seminíferos, a gente tem essas células aqui, essas células rosas. E como é o nome dessas células? É muito importante. Essas células são muito importantes. Essas são as células de Leydig, tá bom? São as células de Leydig. E o que elas vão fazer? O que fazem as células de Leydig? Elas vão produzir uma substânciazinha que todo mundo conhece. Todo mundo conhece essa substância. É a chamada testosterona. Então, as células de Leydig vão produzir a testosterona, muito importante para a espermatogênese. Olha, todo esse espaço que aconteceram aqui, conversão de espermatogônia B para espermatócito primário, para espermatócito secundário, para espermátide, a espermiogênese, que é para converter espermátide em espermatozoide, todos esses processos precisam da testosterona para acontecer, tá? Então, a testosterona é crucial para a espermatogênese. Sem ela, a espermatogênese não acontece, tá bom? Mas a célula de Leydig produz a testosterona assim do nada? Não. Lembra o que estava acontecendo lá na nossa hipófise? Estava produzindo quem? O LH. O LH vai vir aqui na célula de Leydig e vai estimular essa produção da testosterona. Então, o LH, quando atua na célula de Leydig, vai produzir a testosterona, certo? Então, essa é a função primária do LH aqui nos nossos testículos, aqui próximo aos túbulos seminíferos, nas células de Leydig. Outra célula crucial que a gente tem aqui são essas células aqui, as células de Sertoli. Células muito importantes, são características de todo túbulo seminífero ter as células de Sertoli. E qual a função dessas células de Sertoli? Elas vão fornecer toda aquela proteção, que a gente lembra que aqui a gente tem essas células germinativas, né? Elas precisam ser protegidas. E o que acontece? As células de Sertoli vão produzir o que a gente chama de barreira hematotesticular. Então, as células Sertoli vão produzir essa barreira hematotesticular. E por que isso é importante? Porque que hematotesticular, lembra, vai estar separando o sangue ali das áreas do testículo. E por que isso é importante? Lembra que as espermatogônias tipo A são células-tronco? Imagina o sistema imune olhando essas células-tronco, essas células produzindo muita mitose. Poderia confundir com isso com algo que agredisse o corpo, né? Então, a tendência do sistema imune seria atacar essas células germinativas, essas células-tronco, que estão ali produzindo mitose, fazendo mitose incessantemente. Então, é importante que haja essa barreira hematotesticular para que o sistema imune não ataque nossas células germinativas, essas células-tronco, tá bom? O que mais faz a célula de Sertoli? Ela faz a nutrição, tá? As células germinativas precisam, como toda célula, precisam de uma nutrição adequada, tá bom? E, por fim, fazem a sustentação. Fazem a sustentação de todo o tubo seminífero e note aqui que ela está perto dessas células germinativas. Então, faz a sustentação delas, tá bom? E, por fim, uma das funções mais importantes, todas as funções são importantes, mas uma em especial, é que as células de Sertoli vão produzir uma substânciazinha chamada ABP. E de onde é que ela surge essa produção de ABP? Lembra quem é que a hipófise anterior estava produzindo? LH, que atua lá na célula de Leydig, e o FSH. O FSH vai atuar aqui nas células de Sertoli. Então, o FSH vem bater aqui, nas células de Sertoli, e vai fazer com que essas células de Sertoli produzam essa proteínazinha aqui, chamada ABP, que é proteína ligadora de androgênio. E por que esse ABP é importante? A célula de Leydig está produzindo a testosterona, não é isso? Só que lembra que a testosterona é uma substância muito lipofílica. Então, a testosterona vem aqui tranquilinha e entra, tá bom? Ela atravessa tudo que tem e entra tranquilamente. Mas com a mesma tranquilidade que ela adentra esse túbulo seminífero, ela consegue sair desse túbulo seminífero.
Isso seria interessante para a nossa espermatogênese, que precisa de testosterona? Tá, é legal que ela entre com facilidade, muito bom. Mas se ela sair com facilidade, qual que é a minha vantagem? Ela entrou, beleza, mas ela vai conseguir sair. Então eu vou ter pouca testosterona aqui dentro se ela consegue sair. É essa a função do ABP, produzida pelas células Sertoli, que foi incitado pelo FSH. O ABP vai se ligar à testosterona aqui dentro. Então aqui eu vou ter a testosterona. O ABP vai prender essa testosterona aqui no túbulo seminífero, impedindo que ela saia. Tá bom? Porque parte dessa testosterona vai para o sangue fazer as características sexuais masculinas, né? Características secundárias masculinas, e vai trabalhar aqui na espermatogênese. Então a gente quer que ela fique aqui dentro para produzir a espermatogênese. Então, as células Sertoli vão produzir o ABP, que vão segurar aquilo que é a testosterona aqui dentro do túbulo seminífero. Função importantíssima. E por fim, as últimas células que a gente pode notar aqui, a gente falou de quem? Das células germinativas, das células de Sertoli, das células de Leydig, próprio túbulo seminífero. A gente tem essas células aqui, são células mioides, ou seja, células contráteis. Quando elas se contraem, elas conseguem expulsar esses espermatozoides que estão aqui no meio, tá bom? Então, esses espermatozoides que estão no lúmen, quando as células mioides se contraem, são expulsos e vão lá seguir o caminho deles. Ó, lembra que eles estão aqui nos túbulos seminíferos, eles vão sair, vão lá para o epidídimo, depois vão para o ducto deferente e, enfim, vão fazer seu caminho lá por ação dessas células mioides, que ajudam bastante nesse processo. Bom, aqui só para finalizar uma curiosidadezinha, uma condição clínica que a gente chama, que é só para os fortes, só para quem aguentou ainda. Uma condição clínica que a gente chama de criptorquidia. O que é isso? Bom, a gente nota que os testículos não são, eles têm sua posição, como a gente conhece lá no saco escrotal, mas eles não são formados lá. Eles são formados, na verdade, na cavidade abdominal. E perto do nascimento, eles vão lá e se deslocam para o saco escrotal. Por que ele se desloca para o saco escrotal? Porque lá no saco escrotal eu consigo ter uma distância para o corpo. Porque os espermatozoides, para serem produzidos, precisam ficar numa temperatura abaixo da temperatura do corpo. Então, lá no saco escrotal, a gente tem ação da musculatura dartos e os testículos têm contato também com um músculo chamado cremaster, famoso músculo cremaster, certo? Que podem aproximar e distanciar o testículo do corpo, certo? Então, o saco escrotal pode subir um pouquinho, descer, os testículos subirem e descerem de acordo com a necessidade da temperatura, que ele tem que manter uma temperatura regular ali para aquilo que é a espermatogênese, tá bom? E o que acontece com a criptorquidia? O testículo não faz esse caminho até o sacro escrotal. Ele fica em uma parte do trajeto, pode ficar no abdômen, pode ficar lá no canal inguinal, mas ele não faz seu trajeto completo e ele não fica lá no saco escrotal nessa condição de criptorquidia. E qual o problema disso? Com essa não estadia do testículo no saco escrotal, a gente não vai conseguir ter essa regulação da temperatura. Então vai ficar a todo momento na temperatura corporal. E essa temperatura corporal é adequada para a espermatogênese? Não, é muito alta. E agora a gente vai ver com o que a gente aprendeu, a gente vai entender por que não ocorre espermatogênese nessa temperatura um pouquinho mais alta. Bom, a gente lembra que as células Sertoli estavam produzindo o ABP, não é isso? Proteína ligadora de androgênio. Esse ABP, ele pegava a testosterona produzida pelas células de Leydig e colocava dentro do túbulo seminífero. Só que o que acontece? Esse ABP desnatura muito fácil. Qualquer aumentozinho de temperatura, ele desnatura. É esse carinha que impede que os espermatozoides sejam produzidos em altas temperaturas, porque ele desnatura. Se o ABP desnatura, o que acontece? Vamos voltar lá para aquilo que é o nosso túbulo seminífero. Se o ABP aqui desnatura, ele vai conseguir pegar a testosterona e manter a testosterona aqui dentro? Não, ele está desnaturado, ele perdeu sua função. Como essa testosterona não consegue ficar aqui dentro dos túbulos seminíferos, a gente não tem espermatogênese. Aí a testosterona é crucial para a espermatogênese. Sem a testosterona dentro dos túbulos seminíferos, a gente não tem a nossa espermatogênese. Então, sem ABP,
sem testosterona dentro dos túbulos seminíferos, certo? A testosterona continua sendo produzida lá pelas células de Leydig, continua sendo enviada para o sangue, certo? Para desenvolvimento das características sexuais secundárias masculinas, só que a gente precisa da testosterona lá dentro do túbulo seminífero para a produção dos espermatozoides, para a nossa espermatogênese. Só que com a falta do ABP, eu não tenho essa testosterona lá. Então, um dos problemas da criptorquidia, pelo menos no que diz respeito à espermatogênese, certo? Tem diversos problemas. Mas no que diz respeito à espermatogênese, é isso, a desnaturação do ABP e a dificuldade de manter a testosterona lá dentro do túbulo seminífero, tá bom? Então, os níveis de testosterona, se for medir no sangue, estarão normais, mas o problema é que eu não vou ter a produção de espermatozoide porque essa testosterona não está lá dentro do túbulo seminífero, tá bom? Então, criptorquidia pode causar ali impedimento da espermatogênese justo pela dificuldade do ABP, porque ele vai estar desnaturado, de transportar a testosterona e manter a testosterona dentro do túbulo seminífero. Então, essa foi a gametogênese masculina, essa foi a produção dos espermatozoides e essa pequena curiosidade acerca da criptorquidia e a espermatogênese.